Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro interdisciplinar. O primeiro foi presencial, workshop, e nós fizemos uma pesquisa de mercado e vocês realmente solicitaram que tivesse uma mesclada, né, entre o presencial e o online, e assim a gente realmente vai conduzir esse evento esse ano. Então, esse segundo, ele é online, com a doutora Débora Cury. A doutora Débora, ela é oncologista, atual fellow do Grupo Sonhe, e ela hoje vai falar de um tema que é sempre dúvida na hora que você lê um artigo, na hora que você vai avaliar a eficácia realmente do artigo na aplicabilidade clínica. Então, Débora, eu gostaria de agradecer bastante a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade nessa 1 hora para essa discussão, e o objetivo realmente é ser interativo. Então, quem quiser, levanta a mão para fazer pergunta ou manda pelo chat que a gente faz por aqui mesmo, tá bom? Então, Débora, muito obrigada e a gente pode começar. Só um pouquinho, eu queria agradecer ao pessoal da Pfizer, da Libs e da Grunenthal, que nos apoiaram desde o workshop presencial e vai apoiar durante esse ano inteiro para que a gente consiga realizar esses eventos. Boa noite a todos. Obrigada, então, pela presença. Vou procurar compartilhar para a gente começar a conversar um pouquinho. Tá aparecendo? Vamos lá, então. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um tema muito interessante, um tema extenso, eu poderia render um curso. Então, procurei fazer algo objetivo, algo que siga uma lógica para que a gente possa guardar alguns conceitos. Então, falando sobre análise de conceitos, né, interpretação de estudos clássicos e endpoints, principalmente desses estudos, eu trouxe primeiramente esse conceito de medicina baseada em evidências. Então, quais são os 3 pilares que norteiam a decisão clínica na medicina baseada em evidências, que é uma forma de avaliar a evidência clínica que vem sendo muito discutida nas últimas décadas, e nada mais é do que, a partir da experiência clínica do profissional, embasada em conhecimento da farmacologia, da patologia, da fisiologia dos pacientes, da forma como as doenças acontecem, juntamente com as melhores evidências que existem, as melhores evidências científicas, com a melhor qualidade, e juntamente com as preferências e valores do paciente, através desses 3 pilares, ser tomada uma decisão clínica. Então, naquele momento onde o profissional de saúde está avaliando o seu paciente, recebendo um caso novo, ele está fazendo esse raciocínio mentalmente. Então, não só naquele conhecimento que eventualmente um mestre que ele teve passou para ele, mas também nesses outros pilares. A evidência que ele se mantém atualizado, o que ele está entendendo daquela conversa com o paciente, com a sua família, sobre o que são suas preferências e valores. E isso vai nortear todo o cuidado de um paciente, desde o momento que está fazendo uma consulta ambulatorial, até muitas vezes no momento de estabelecer um teto terapêutico. Poxa, mas esse paciente tem uma primeira linha de quimioterapia, eu vou parar, eu não vou ser invasiva, eu não vou levar ele para UTI, eu não vou entubá-lo, como que eu vou fazer? A gente não pode tomar a decisão só com base nisso, né? Em que linha de tratamento o paciente está. Tem muitas outras coisas envolvidas na vida daquele paciente. E a gente tem que conhecer o nosso paciente. A gente tem que ter aquele momento na consulta que a gente procura entender um pouquinho o que ele pensa sobre a vida, sobre a morte, quais são os conceitos que ele tem sobre a vida, sobre a própria vida dele, né? E algo muito importante de ser discutido também, nós todos estamos inseridos em um sistema de saúde. E esse sistema de saúde precisa ser sustentável. Alguém precisa pagar a conta, né? Então, temos que tomar cuidado para pensar, nossa, mas está escolhendo, não vai dar o tratamento para o paciente porque é caro. Não é bem isso. A gente tem que entender a magnitude do benefício de um tratamento quando vamos indicar para um paciente. Poxa, será que aquele tratamento não tem uma toxicidade
muito exuberante, um custo muito alto para um benefício que, eventualmente, se a gente colocar na balança, não faz tanto sentido, né? Então, a medicina baseada em valores, o uso racional dos recursos disponíveis, porque a saúde ela tem um custo e a gente precisa saber o que vale a pena, né? Claro, se a gente pudesse escolher, né, oferecer tudo para os nossos pacientes, é claro que a gente ofereceria, mas a gente precisa entender, poxa, esse medicamento ele pode oferecer uma magnitude de um benefício enorme. Então, o estudo foi muito bem validado, é um estudo de muita importância. Talvez essa é a medicação que vale a pena a gente investir, a gente mirar para a gente conquistar aí para os nossos pacientes. Essa pirâmide dos níveis de evidência, ela é muito interessante. Então, aqui na base da pirâmide temos as opiniões de especialistas, as pesquisas em animais, in vitro, e subindo gradativamente, vai aumentando talvez o poder de influenciar uma tomada de decisão. Nós temos os relatos de caso, as séries de casos, os estudos transversais, os estudos caso-controle, os estudos coorte, e lá no topo da pirâmide, nós temos os ensaios clínicos randomizados, que são estudos que são muito frequentemente discutidos na oncologia, em outras áreas, cardiologia, outras muitas áreas que estão aí sempre medicina intensiva, sempre pesquisando novos tratamentos, formas de diagnóstico, investigação de prognóstico, formas de prevenção de doenças. Então, o que acontece? Essa pirâmide, ela faz muito sentido, sim, mas isso não quer dizer que os outros estudos não têm o seu papel. Qual que é um pensamento interessante que podemos propor? Eu propositalmente tirei a revisão sistemática, as meta-análises do topo, que realmente elas são o topo do nosso nível de evidência, elas são evidências de muita qualidade, de muita validade. Mas qual que é a proposta? Usar essas revisões sistemáticas, essas meta-análises, para fazer um filtro, para usar como uma lupa, para guiar o nosso raciocínio. Hoje nós sabemos que numa base de dados, de publicações, de artigos, cerca de 5% daquele conteúdo realmente tem alguma validade, alguma importância, alguma aplicabilidade. A grande porcentagem que resta, na verdade, muitas pessoas foram estimuladas a fazer uma publicação ali simplesmente para preencher um currículo. São evidências que muitas vezes não têm um desfecho interessante, não têm uma premissa que valha tanto a pena, ou simplesmente não tem um desenho, um método que realmente seja válido. E, por incrível que pareça, esses estudos muitas vezes são publicados em revistas de renome. Então, é muito importante que o profissional de saúde consiga fazer essa peneira, né, na informação, no conteúdo que ele busca na internet, que ele saiba usar esse recurso de forma a realmente achar essa evidência de qualidade. Em alguns casos, inclusive, os ensaios clínicos randomizados, eles não são nem possíveis de serem realizados. Então, não podemos descartar os outros métodos de estudo. Por quê? Por exemplo, para fazer um estudo clínico randomizado, é preciso, então, colocar um paciente ou uma estratégia em cada braço, um fator de risco em cada braço para seguir uma investigação em direção a um desfecho. Então, vamos lá. Vamos colocar uma população para fumar, outra população para não fumar, para descobrir se eles vão ter câncer de mama lá na frente. Isso é antiético, não pode ser feito. Então, em alguns casos, muitas vezes, quando a gente quer investigar um fator de risco, a gente quer investigar qual que é o melhor exame clínico para investigar um sintoma. Muitas vezes esses desenhos, uma simples comparação cega e prospectiva, pode responder a nossa pergunta. Então, é interessante pensar que os ensaios clínicos randomizados, que são feitos seguindo uma metodologia adequada, que tenha uma validade comprovada, tem uma importância, uma aplicabilidade, eles têm seu papel no topo da pirâmide, mas tem outros estudos que podem responder perguntas interessantes também. Então, procurei trazer esse passo a passo, para talvez a gente ter aí sistematizado como a gente pode criar uma estratégia para ler um artigo. Então, primeiro passo seria entender qual é o racional desse estudo. Então, eu peguei um estudo, qual que é a primeira coisa que eu preciso pensar? O que esse estudo pretende responder?
E uma forma interessante de procurar essa resposta é pensando no sistema PICO. Então, através desse sistema, a gente, através dessas letras P e CO, a gente consegue mentalmente fazer um link com algumas questões muito importantes de serem avaliadas no estudo. Então, eventualmente, quando você for, vamos supor, treinar essa estratégia, pode pegar um caderninho, um pedaço de papel em branco e começar a preencher isso para os estudos que você faz a leitura. Então, o P seria: qual é o paciente? Qual que é o problema? Então, foi separado um grupo de pacientes que tem uma condição particular ou que tem um problema de saúde. E aí o I, qual que foi a intervenção que foi feita? Então, pensaram em uma intervenção terapêutica, uma intervenção preventiva, diagnóstica, prognóstica, e assim você vai preenchendo e entendendo do que se trata aquele estudo. O C, qual que é o braço controle? Então, tem a intervenção e eles estão comparando com o quê? O que é muito importante? É muito interessante a gente ter a intervenção sendo comparada com uma intervenção que era um padrão antes. Então, por exemplo, paciente vai fazer um tratamento adjuvante de um câncer de mama, eu quero avaliar um tratamento que possa substituir o anastrozol. Então, eu vou comparar com o anastrozol. Então, tem que fazer sentido, eventualmente, aquela medicação ser substituída pela intervenção que você está procurando fazer. Então, eventualmente, o braço controle não faz tanto sentido. Ele coloca lá um tratamento que já não era mais o padrão. Talvez ele tenha sido comparado no passado com o que é o padrão hoje. E aí, não faz tanto sentido quando ele tem um resultado positivo, eu mudar a minha prática clínica. Poxa, mas eu vou parar de usar o anastrozol, sendo que não foi comparado com o anastrozol? Como que eu vou saber se ele é melhor, então, que o tratamento padrão? Né? Claro que algumas vezes faz sentido comparar com placebo, até em casos onde antigamente não era feito nada, por exemplo, uma quinta linha de um tratamento de um câncer que não teria linhas subsequentes de tratamento. E o O de outcomes, ou seja, desfechos, que nada mais é do que o resultado esperado, né? Então, eu procuro eventualmente aumentar a sobrevida daquela paciente que tem que está, né, fazendo esse tratamento adjuvante de câncer de mama com essa nova medicação. Qual seria o segundo passo? Então, o tipo de estudo. Nós sabemos de vários tipos de estudo, né, vários desenhos de estudo. Eu não vou me aprofundar tanto em cada um deles, mas passando por cima, nós sabemos que temos estudos descritivos, como as séries de casos, ou um relato de caso, né, que nada mais é do que um caso, talvez diferente, que foi visto ali num serviço, e isso foi reportado, com eventualmente até uma revisão de uma literatura vigente ali na época, e ali talvez tenha tido um sucesso numa terapêutica que foi empregada, e às vezes, quando uma doença muito rara também, quando o que você está buscando uma resposta, então, um paciente que tem uma doença raríssima, às vezes você acha um relato de caso onde o médico teve sucesso com aquela intervenção, não tem mais nada na literatura, talvez isso ajude a guiar o seu raciocínio, né? Então, tem seu papel também. Os estudos ecológicos, tem os estudos analíticos observacionais, que é aquele estudo que observa uma situação, ele não faz nenhuma intervenção, nenhum experimento, ele como se tirasse uma foto ali da realidade para entender aquela situação no momento presente. Os estudos de coorte, que são estudos que separam pacientes em dois braços e comparam ali ao longo de um período como que foi o desfecho, ou então, ou seja, de forma prospectiva, ou estudos caso-controle, que olham lá para trás, dois grupos que foram submetidos a intervenções diferentes, o que aconteceu com eles. Então, realmente faz um retrato do que já foi. E os estudos analíticos experimentais, que eu vou focar um pouquinho mais, porque eles estão mais presentes na nossa prática, e a gente já entendeu que eles estão ali no topo da pirâmide da nossa decisão clínica. Então, como funciona um estudo randomizado? Qual que é o passo a passo de um estudo randomizado? Primeiramente, é feita a escolha da pergunta científica. Então, a hipótese. Qual é a hipótese daquele estudo, a premissa, o objetivo daquele estudo? Vai ser estabelecido o desenho. Então, qual é o melhor desenho? Então, braço intervenção, braço controle. A partir daí, a gente precisa traçar quais são os critérios de inclusão e critérios de exclusão
para criarmos a nossa amostra a partir de uma população geral. Esse cálculo dessa amostra, ele precisa ser feito, pré-estabelecido antes, para realmente depois a análise estatística ter uma validade. Então, com base na literatura vigente, essa amostra pode ser estabelecida, pode ser calculada. Então, quantos pacientes eu preciso para provar aquela minha hipótese? O recrutamento se inicia, e aí, vamos supor, temos um estudo multicêntrico que aconteceu em vários serviços de países do Ocidente, do Oriente. Esse estudo talvez tenha mais validade, porque em diversas populações né, a gente conseguiu testar. Então, aquela intervenção fica um pouco mais próxima da realidade da vida real. A randomização, então esses pacientes são separados de forma aleatória para um grupo intervenção e um grupo controle. Os dados, né, vão ser sempre comparados com o grupo controle no estudo randomizado. É feito de preferência de um cegamento, ou seja, o paciente não sabe se ele está tomando uma intervenção X ou Y, ele não sabe se ele está tomando uma intervenção de fato ou um placebo. Por quê? Nós sabemos que podem ter vieses que acontecem ali no momento onde o paciente sabe que ele está tomando um placebo. Então, eventualmente ele dá aquela desanimada com o tratamento, eventualmente até quer sair do estudo, ou então o paciente que sabe que está sendo tratado realmente fica mais motivado, cuida mais da saúde. Então, isso tudo já foi comprovado cientificamente que pode ser um viés. Acontece o segmento, esse segmento é proporcional ao tempo que o desfecho demora para acontecer, então, com base na literatura vigente, é estabelecido. Então, se o desfecho é mortalidade, nós sabemos que o tempo é mais longo. Então, é feita a coleta de dados, a mensuração dos desfechos, é feita a análise estatística. É claro que o profissional de saúde precisa ter um conhecimento de análise estatística, mas o estatístico mesmo, né, vai contribuir também nesse momento. E são tiradas as conclusões para que possa ser feita a publicação do estudo. Ainda um pouco em relação a tipos de desenho, alguns conceitos interessantes são em relação ao que aquela terapêutica, por exemplo, está procurando demonstrar. Será que se trata de um tratamento superior? Então, ele está testando se o tratamento é melhor do que o que ele está comparando? Existem estudos também de não inferioridade, que têm o seu papel. São estudos onde é procurado entender se uma intervenção que oferece algum benefício em relação à outra, ela é não inferior, ou seja, ela é muito próxima àquela intervenção que está sendo testada. Eventualmente existe um delta, uma margem de tolerância ali de um benefício um pouquinho diferente, isso é calculado de estudo para estudo. Mas ela oferece um benefício, eventualmente uma facilidade de posologia para tomar uma medicação, uma tolerância melhor, um custo mais baixo e uma eficácia muito semelhante. Então, esse estudo faz sentido nesse sentido. E os estudos de equivalência, onde existe o mesmo efeito da nova medicação no desfecho. Em relação à população, então temos uma população geral, essa população vai ser observada de forma a procurar uma condição que foi definida ali para o estudo. Então, aquela população específica que apresenta essa condição vai passar por toda a estratégia de recrutamento, através dos critérios de inclusão e exclusão que foram estabelecidos. Ela vai ser eleita como a população do estudo, e a partir do momento que ela é inclusa no estudo, por diversos motivos, ela pode ter sido elegível e eventualmente não ter sido incluída, eventualmente não quis assinar um termo de consentimento, eventualmente veio a falecer antes realmente que o estudo começasse a caminhar, e a partir daí nós temos a amostra concreta. Isso tudo é reportado, tem que ser reportado no estudo. E aí, em relação aos critérios de inclusão, é importante tomar um pouco de cuidado com a restrição excessiva, ou seja, aquele estudo tem uma validade interna muito grande, mas tem uma validade externa pequena, porque ele foi tão restritivo que realmente não faz sentido com o mundo real aquilo que foi avaliado. Então, em relação
a esses possíveis, né, desbalanços. É importante entender que esse estudo randomizado ele faz tanto sentido porque a partir do momento que os dois grupos têm características muito semelhantes, então idade, gravidade daquela doença, comorbidades semelhantes, eles têm um prognóstico semelhante. E a partir daí, passando pela mesma intervenção, sendo grupos balanceados, nós conseguimos confiar mais naquele resultado. Se a gente tem um desbalanço muito importante, não dá para entender se a diferença pode ser atribuída, por exemplo, a essas diferenças, a diferença num resultado, não dá para a gente saber se ela pode ser atribuída a essas diferenças, esses desbalanços nos grupos. Então, fica mais sujeito a erro, o resultado pode ser sub ou superestimado, e a gente perde um pouco da validade. Falando um pouquinho, então, em relação a um exemplo, por exemplo, de um estudo randomizado que avaliou uma nova terapêutica. Então, existem várias fases que esse estudo vai passar. Na fase 1, é feita uma investigação bastante inicial, onde geralmente a população pode ser até de indivíduos sadios, simplesmente para testar como desfecho a segurança daquela terapêutica, daquele medicamento, a cinética, a dose, quais são as toxicidades. E muitas vezes feito num N pequeno de pacientes. Aqui nós temos um número enorme de medicamentos que geralmente passam por essa fase. E aí a coisa vai se estreitando cada vez mais. Muitos não vão passar dessa fase. Então, na fase 2, nós já temos uma prova de um conceito. Então, está procurando realmente estabelecer um conceito. O objetivo é estabelecer um conceito. Então, é feito numa população de pacientes doentes. Você já tem uma dose pré-estabelecida que você está avaliando. Você já tem como objetivo entender a eficácia daquela intervenção e, eventualmente, até desfechos intermediários. Um N mais intermediário, ou seja, um número maior de pacientes, e no fase 3, que são os estudos que geralmente estabelecem uma prática, definem uma conduta clínica na nossa rotina, eles têm como objetivo confirmar uma hipótese ali que já foi estabelecida no fase 2, então uma população de pacientes que tem realmente aquela condição, o desfecho é eficácia, é segurança em desfechos mais duros. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso, então desfechos que têm uma importância muito grande para o paciente, um desfecho que é bastante objetivo, por exemplo, o paciente viveu por mais tempo porque eu fiz essa intervenção, e um N grande de pacientes, né? E quando essa medicação já está no mercado, muitas vezes é feito o estudo fase 4, que é um estudo de vida real, onde estamos confirmando uma eficácia e principalmente uma segurança. E, eventualmente, a medicação pode até ser retirada do mercado com base nesses resultados. Então, falando um pouquinho aí dos desfechos, que são os famosos endpoints. Nada mais é do que aquilo que está sendo medido pelo trabalho, tá? Então, temos uma hipótese, e essa hipótese, a gente precisa ter um desfecho lá no final. Então, existem desfechos clínicos, substitutos, desfechos presentes ou futuros, desfechos simples ou compostos, desfechos primários ou secundários. Tem muita coisa para falar de desfechos também, eu trouxe alguns conceitos para a gente se familiarizar um pouco mais. Então, em relação ao o que é muito importante, é que esse desfecho tem alguma relevância para o paciente. Não faz sentido ficar avaliando uma coisa que não muda a vida do paciente, né? Então, o que muda muito a vida do paciente? É aquele desfecho definitivo, aquele desfecho duro, aquele desfecho que não sofre tanta influência de uma subjetividade. Então, ele pode ser interpretado de forma muito concreta. Aquele resultado ele tem muita influência na vida do paciente. Por exemplo, a mortalidade. O paciente simplesmente viveu mais com aquela intervenção. Os desfechos substitutos ou intermediários são muito comentados hoje em dia. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente por quê. São os desfechos moles, são os surrogate outcomes. Esses desfechos, qual que é a grande questão? Eles podem ser mais subjetivos. E aí entram várias questões. Em estudos não cegos, ou seja, o paciente sabe o que está acontecendo, o avaliador sabe quem é o paciente que está recebendo o tratamento, esses desfechos têm que ser evitados. Por quê? Começa a acumular um monte de viés, né? A gente perde um pouco da nossa validade, porque não fica tão fácil da gente controlar.
Então, não necessariamente esse desfecho que é substituto, que é subjetivo, que é intermediário, ele vai levar a um desfecho definitivo, ou seja, alguma influência na vida do paciente de forma concreta. Então, é simplesmente para falar que o estudo é positivo, que fez sentido aquela medicação, mas qual que é a importância disso? É aplicável depois, no final das contas? Foi válido, mas não faz sentido no final das contas. Então, é algo que precisa ser avaliado com muita cautela. Eles acabam sendo um pouco convenientes. Por quê? Porque eles acabam muitas vezes reduzindo o tamanho das amostras necessárias para obter sensibilidade, especificidade e uma significância estatística. Então, você recebe lá aquele estudo como estudo válido. Olha, comprovou, foi positivo, mas uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Então, eu trouxe um exemplo prático aqui para a gente entender um pouco. Condição pesquisada, por exemplo, um câncer de próstata. Qual que pode ser um desfecho substituto que faz eventualmente sentido? Uma redução de PSA. Aquele tratamento reduz o PSA do paciente. Em muitos casos, isso é um desfecho clínico que faz sentido, porque ele vai estar evitando lá, a longo prazo, a morte do paciente. Então, sempre mantendo em mente que precisa ser relevante do ponto de vista do paciente. Como são, por exemplo, os desfechos compostos? Eles podem ser a soma de diversos desfechos, duros ou moles. É interessante porque ele pode reduzir o tamanho da amostra, o custo, a dificuldade logística, a partir do momento que ele está avaliando várias questões ali naquele mesmo desenho de estudo. Só que existem questões a serem avaliadas com muita cautela. Por exemplo, o cherry picking. Então, o que pode acontecer? Temos uma pesquisa negativa. E aí, dentro daquela pesquisa negativa, tem um pequeno subgrupozinho de paciente que parece que foi um positivo resultado. Nas análises de subgrupos que foram feitas, a gente pode ter esse tipo de diferença ali nos resultados. No entanto, ele quer falar depois, eventualmente o autor quer argumentar nas suas conclusões que o estudo foi positivo. Por isso, porque para aquele subgrupo de pacientes teve realmente algum resultado positivo. Só que o estudo não foi desenhado para isso. Aquela análise que foi feita antes, o cálculo da amostra, todo esse desenho do estudo que é feito antes, ele é muito importante para a gente saber se esse estudo realmente é válido. Então, não adianta depois, ali numa análise de subgrupo, você falar que aquele estudo faz sentido porque ali foi positivo, porque para o que ele foi desenhado, ele foi negativo. Então, o máximo que ele pode fazer é levantar uma hipótese, né? Então, se a gente tem um estudo que foi negativo, mas teve um resultado de um subgrupo positivo, isso levanta uma hipótese, isso não pode ser direcionado diretamente para a prática clínica, e talvez ele seja motivo de novos trials, né, que ao invés, eventualmente, até quando estamos falando de desfechos primários e secundários, esse raciocínio se aplica. Então, quando temos um estudo que tem um desfecho primário, onde a amostra foi calculada para aquele desfecho, para aquela premissa, a quantidade de pacientes foi baseada nele, nós temos um resultado negativo. E aí nós temos, nos desfechos secundários, adicionais, que também foram pré-especificados, que podem adicionar conhecimento ou ajudar a interpretar algum dado ali. Nós temos um resultado eventualmente positivo nesse desfecho secundário, ele pode gerar uma hipótese e conduzir um novo trial, mas não podemos usar aquele dado na nossa prática clínica, não podemos aplicar aquilo como algo que realmente foi positivo naquele desenho. Então, desfechos relacionados ao tempo. Resumidamente, só para a gente entender os principais desfechos que usamos aí na nossa rotina. Então, relacionado ao tempo, probabilidade de um evento ocorrer ao longo daquele acompanhamento. Então, sobrevida global, câncer específica, tempo até progressão de doença, sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de doença, sobrevida livre de metástases. Então, em relação à sobrevida global, nada mais é do que o tempo da randomização. Então, os pacientes foram separados nos grupos controle e intervenção até a morte por qualquer causa, certo? Então, exemplo, sobrevida em 10 anos de 20%. Então, nós podemos ter uma taxa. Nós podemos ter também uma mediana. Então, sobrevida mediana de 12 meses. Quais são as vantagens? Realmente é um desfecho bastante duro, ele tem menos influência de viés, é um desfecho objetivo, concreto.
Ele é muito importante para o paciente. E ele define bem a influência do tratamento na saúde global do paciente. Ele é um bom indicador, né? Desvantagens. O tempo de segmento pode ser muito longo, então você vai observar aquela intervenção e quantos pacientes estão sobrevivendo, né, ao longo dos anos. E pode ser eventualmente influenciado por terapêuticas posteriores. Então, algo que tem acontecido com frequência nos estudos, por exemplo, é o crossover. Então, o paciente estava em um grupo, né, o grupo controle, e eventualmente ele pode ser, ele pode passar para o grupo intervenção e isso mudar um pouco, acabar atuando como um viés nos resultados. Mas esse paciente eventualmente acaba tendo a oportunidade de receber o tratamento, por exemplo, depois que ele tem uma progressão de doença no grupo controle. Então, do ponto de vista ético, faz sentido, mas realmente tem alguma influência nos resultados. Problemas, por exemplo, da sobrevida global como desfecho único. Então, pode gerar um confundimento ou uma diluição, justamente por tratamentos recebidos após o término do estudo. Então, o paciente progrediu, terminou o estudo, ele está sendo avaliado ainda, né, em termos de sobrevida, só que ele vai receber outras terapêuticas. Então, assim, o crossover, tempo para ocorrência do evento longo, mas de qualquer forma, são problemas que eventualmente valem a pena, tendo em vista a magnitude do benefício que esse paciente pode ter a partir do momento que a gente comprova que esse estudo tem validade. Então, a sobrevida câncer específica é o tempo da randomização até a morte pelo câncer avaliado, por exemplo. Então, diminui o impacto de morte por outras causas. Avalia de maneira mais simplificada o impacto da terapia na saúde global do paciente. O tempo para a progressão da doença. Então, o tempo entre a randomização e a progressão da doença. Ele assume que a progressão e a morte não estão relacionados. Então, assim, a gente está avaliando, por exemplo, o tempo até ele mudar de linha de tratamento. É um desfecho interessante para o paciente? Muitas vezes sim, algumas vezes não, né? Não sei se ele está tão preocupado com o tempo, acho que ele quer viver melhor, talvez por mais tempo, mas será que ele está tão preocupado? Quanto tempo vai demorar para ele mudar de tratamento? Algo a se pensar. Sobrevida livre de progressão. Então, o tempo entre a randomização e a progressão da doença ou morte do paciente por qualquer causa. Ela assume que a progressão e morte estão relacionadas, porque está avaliando a sobrevida daquele paciente até ele progredir. Então, ele não é influenciado por terapêuticas posteriores, ele compara melhor as atividades dos tratamentos contra a doença, mas, ao mesmo tempo, ele tem mais influência de viés, ele acaba sendo mais subjetivo e pode não ser importante para o paciente. Então, talvez o paciente não esteja tão preocupado quanto tempo demorou para eventualmente ele ter uma progressão de doença. E aí, falando um pouquinho dos resultados. É muito importante entender que mesmo que tudo que você esteja lendo ali naquele artigo pareça muito favorável, faça você crer que se trata de um bom estudo, se o resultado não tem impacto, aquela evidência não é aplicável na prática clínica, então não faz tanto sentido, né? Então, acho sempre importante manter esse ponto de vista muito claro. Não leia as conclusões, não é que é para jogar fora a folha a parte das conclusões, mas evitar ler antes de fazer uma análise clínica, porque essas conclusões elas são muito carregadas da opinião do autor. Então ela tende a ser enviesada, que é o viés de spin. É um conceito onde a mudança de foco do artigo para um desfecho secundário, para um subgrupo de paciente, pode acabar enviesando o seu olhar sobre aquele artigo. Então, crie a sua opinião a partir de todos os passos que a gente conversou até aqui, e aí depois pode ler as conclusões já com a sua formação, com a sua opinião formada. O sexto passo, veja os gráficos e as tabelas. Então, são dados mais secos, sem os vieses dos autores. Muito importante olhar as curvas, procurar entender um pouquinho mais sobre curvas. Isso pode ficar para uma outra aula, mas
é hora de ver que se aquelas dúvidas que surgiram na sua cabeça estão sendo respondidas. Então, foi levantada uma hipótese, você quer ver aquela curva, você quer enxergar aquele benefício, existiu aquele benefício? Então, você deve encontrar ali os desfechos primários e secundários, a eficácia e a segurança do estudo. Sétimo passo, esmiuçar a metodologia em busca de vieses. Então, os vieses, eles podem estar no decorrer de todo o trabalho. Então, os mais frequentes no início do trabalho, o viés de seleção, de confusão, ali no momento da randomização dos pacientes. No meio do trabalho, eventualmente, um viés de aferição de dados, de acompanhamento ali no segmento. No final do trabalho, podem ter ocorrido algumas perdas que foram censuradas. Podemos ter o spin, que realmente é essa opinião enviesada do autor. E o oitavo passo, muito importante, tirar um valor prático daquilo. Então, se você concluiu que todos os passos anteriores do estudo demonstram que ele é um estudo que tem validade, agora é preciso avaliar se ele tem aplicabilidade e importância. Então, ele vai mudar a vida do paciente? Ele é acessível? Então, o custo dele faz sentido? Eu vou ter acesso àquilo? Ele é aplicável na vida real? Então, sempre importante fazer esses questionamentos, avaliando principalmente a validade, através de tudo que a gente conversou até aqui, e a aplicabilidade daqueles resultados no dia a dia e a importância daquilo para o paciente. Então, resumindo aí os 10 mandamentos da medicina baseada em evidência, que eu acredito que seja muito importante. Então, muito cuidado com a nossa intuição clínica. A nossa intuição clínica, ela é o conjunto aí de coisas, de conhecimento que a gente foi acumulando, nos direcionando para eventualmente alguma suspeita em relação a uma situação clínica. Então, é importante segui-la, mas sempre embasada em evidência científica de qualidade. Não é um livro de receita, medicina baseada em evidência, então ela ajuda a tomar a decisão. Você não vai pegar um protocolo e replicar exatamente o que está escrito ali sem fazer uma análise crítica de nada. Então, não é um copia e cola, ela é uma ferramenta. Ela não pode robotizar a prática clínica. Então, o médico, ele tem que ter a capacidade de entender os valores dos pacientes, de entender como que é a vida daquele paciente, de ter esse contato, né? De ter essa relação. Ele não é um robô que está replicando práticas. Senão fica fácil substituir a gente por robôs. E também não acredito que o paciente estaria satisfeito. Ele exige constante atualização, então nós sabemos o volume de produção científica que existe. Ele exige um uso adequado da internet, então um uso de base de dados adequado, saber usar essas ferramentas para encontrar uma evidência de qualidade. É preciso ter um conhecimento mínimo de metodologia e estatística. Então eu falo assim que o que a gente não entende, a gente geralmente não gosta, né? Então, tem muita gente que fala, nossa, eu odeio estatística, eu odeio ler artigo, mas na verdade é porque talvez valha a pena voltar ali um pouquinho na metodologia, na estatística, e ali aos poucos ir aprendendo um pouquinho mais a cada dia para ir se familiarizando. Então, muito importante a utilização de tratamento on-label, por quê? Isso é óbvio, gente, essa história do Covid levantou muito essa questão. Ah, mas se não tem nada para fazer, eu vou fazer tal coisa, vai que dá certo. Gente, é óbvio que não. A premissa fundamental do profissional de saúde é não fazer malefício para o paciente. Então, não posso simplesmente chutar que talvez aquilo ajude. Preciso saber que eu estou realmente trazendo um benefício para o meu paciente e não um malefício. Análises econômicas, então, cada vez mais, até em faculdades de cursos de saúde fora do Brasil, e talvez até em algumas isso já esteja começando a acontecer, os profissionais de saúde estão cada vez mais entendendo um pouco mais de análise econômica, porque é importante essa ferramenta também, entender qual que é o custo, o que aquele custo significa e tudo mais, para que justamente a gente possa tomar decisão com sabedoria. E a medicina baseada na prática da evidência, né? A gente executa, aquilo é uma prática que a gente traz para a nossa decisão. E a melhor evidência nem sempre vai estar disponível na literatura ou no estudo randomizado, talvez porque ela ainda não exista. Então, é importante sempre estar levantando perguntas e buscando enriquecer aí o conhecimento científico e a pesquisa científica. E é isso.
Parabéns, Débora, pela apresentação. Vou pedir para você terminar o compartilhamento de tela e convidar as pessoas que estão aqui conosco a ligar as câmeras ou o microfone. E quem tiver dúvida, por favor, fique à vontade, manda para a Débora, ou se tiver com vergonha, que não é para ter entre nós, pode mandar pelo chat também, tá? A gente tem um agradecimento da Rafaela Budin aqui, dizendo que foi realmente muito esclarecedor a sua apresentação. Já que ninguém está perguntando nada, eu vou perguntar, porque eu pergunto mesmo, não tem jeito. A Evelyn também está mandando parabéns para você. Débora, eu fico, às vezes, um pouco na dúvida, né, sobre a vida livre de progressão, sobre a vida global. Você colocou meio que na ordem sobre a vida global sendo mais importante do que sobre a vida livre de progressão e explicou de uma maneira bem clássica. Mas, às vezes, o próprio estudo, ele não se propõe a avaliar sobre a vida global, por exemplo. E sim, o desenho dele, como você falou lá no início, né, avaliar qual foi o desenho, qual foi a pergunta pico, tudo direitinho, está tudo bem desenhado. Mas ele não quis avaliar sobre a vida global, talvez até porque ele queria, isso acontece muito com medicamento, acelerar o processo de registro daquele produto. Né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto. Quando que eu devo ou não confiar numa sobrevida livre de progressão e para que ela serve, na verdade, na vida real? Na verdade, talvez em alguns casos ela não sirva tanto, né? Porque é importante a gente entender que esses desfechos intermediários, eles estão sendo muito usados mesmo. Por quê? Porque é subjetivo. Será que tem benefício para aquele paciente? Isso é individual. Então, assim, sobre a vida livre de progressão, será que lá no final valeu a pena aumentar um pouquinho a sobrevida livre de progressão, sendo que no final das contas esse paciente não vai viver mais? É subjetivo. Então, assim, justamente por isso é importante procurar por estudos que tenham desfechos significativos. Então, é claro, não dá para a gente esperar, né? Não dá para a gente simplesmente parar de trazer novas terapêuticas, talvez um tratamento que possa mudar a história natural de uma doença, igual a gente está vendo acontecer agora em câncer de mama, por exemplo, com o trastuzumab deruxtecan, mas talvez a longo prazo procurar responder essas perguntas que a gente sabe que são tão importantes, que têm tanto valor para o paciente. Então, talvez esses estudos eles sejam muito interessantes inicialmente para levantar hipóteses. E talvez a gente prosseguir estudando mais, né, para entender se realmente a magnitude desse benefício lá na frente ela é tão grande, ou se simplesmente ela aumentou um pouquinho o tempo até uma progressão, mas o paciente no final das contas não viveu mais por isso. E muitas vezes até não viveu bem. Então, um desfecho assim interessante que é avaliado eventualmente, mas também tem suas questões que tem que tomar um certo cuidado, é a qualidade de vida. Talvez a qualidade de vida seja algo que eu gostaria que estudassem quando fossem decidir o meu tratamento. Então, tem todas essas questões. Mas, sem dúvida, a partir de um resultado positivo, de um desfecho mais intermediário, de um desfecho substituto, é interessante pensarmos em continuar estudando essa terapêutica, pensando num benefício para esse paciente a longo prazo, em termos de sobrevida global mesmo. Tá joia, obrigada, Débora. Mais alguma pergunta? Rafa abriu a lente, Filipe também. Fica à vontade de perguntar. Senão, eu vou continuar perguntando. Acho que está todo mundo com frio, Débora. E aí ninguém está. Ou a aula foi boa demais que ninguém está com dúvida nenhuma. Eu tenho um desafio para você. Meu sonho de consumo sempre foi ter uma tabela com todos os endpoints, sobrevida livre de progressão, o que significa? Sobrevida livre, sobrevida global, o que significa? Sei lá, sabe? Hazard ratio, o que significa, sabe? Alguma coisinha assim que eu acho. Manual. Não, mas uma tabela, sabe? Uma coisa prática mesmo. Eu acho que eu vou te dar esse desafio para a gente mandar para todo mundo assim um resuminho da sua aula com uma tabela. Né? Não sei se é Eu possível. aceito. Oba! Eu acho que tem muita gente que tem medo desse assunto, porque não entende tudo, e realmente são passinhos de formiga. Então, aos poucos, você vai construindo, né,
Eu tenho bons mestres, então fica um pouco mais fácil, mas assim, tem que estudar, não tem outro jeito. Tem muitas vezes que você fala, não estou entendendo. E aí você procura, pergunta, estuda um pouco mais e não tem outro jeito, tem que praticar. A gente tem que sentar, realmente, eu fiz esse exercício muitas vezes, de pegar um pedacinho de papel e responder a pergunta pico, olhar e falar, tá, faz sentido. Então, assim, é muito fácil você ler a conclusão do estudo e repetir aquilo que o autor falou. Mas e a sua opinião? Isso só é criado com o tempo. Fazendo várias vezes, até você realmente começar a perceber, nossa, eu estou conseguindo tirar minhas próprias conclusões. E isso traz muita satisfação também. Então, vale a pena. Que joia, Débora. E eu acho que isso vai ser importante. A gente quis começar essa primeira aula com esse tema, porque a partir de agora a gente vai falar de como cuidar do paciente, né? E quando a gente fala de como cuidar dentro da jornada do paciente, a gente fala de estudos clínicos. Então, quando a gente for falar dos estudos clínicos, a gente vai falar de sobrevida livre de progressão, de sobrevida global, de pergunta pico, resposta, ou seja, tudo isso vai ser falado. Então, a gente acredita que, tendo essa base teórica, que seja de 30 minutos aqui nesse bate-papo, ela vai ser fundamental para o próximo evento, por exemplo, que vai ser sobre câncer de mama. Então, são pontos que são fundamentais, né? O que você falou, nem todo mundo gosta de estatística, nem todo mundo gosta do tema, mas ele é fundamental para quem está na área de saúde, não tem jeito, indiferentemente de função e tudo mais. Acho que não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer, Débora, você ter falado com tanta clareza e colocando exemplos. Eu acho que falta às vezes isso, sabe? Para quem não tem mão ou leitura ou constância nessa análise crítica, quando você traz um exemplo, ele facilita um pouco o pensamento, né? E quando você tiver a tabelinha pronta, pode mandar para a gente que a gente compartilha com as pessoas. Eu agradeço mais uma vez, então, a sua participação. Está todo mundo mandando parabéns para você. A Cris está aqui com a gente também, falando sobre clareza e objetividade em termos de apresentação. E eu fico feliz de ter essas pessoas aqui conosco hoje, hoje nesse tema que nem sempre é tão sexy, assim, né? Nem tão atraente, mas para quem realmente está no dia a dia sabe o quanto que ele é fundamental. Sim. Próximo tema, então, vai ser câncer de mama, com o Dr. Leonardo, e ele vai trazer as atualidades que foram apresentadas no congresso que a Débora acabou também de citar, que é o Congresso Americano de Oncologia, o maior congresso do mundo em oncologia em câncer de mama, ou seja, o que mudou realmente a prática clínica, até para que todo mundo esteja ciente dessas mudanças. E obrigada mais uma vez pela presença de todos, obrigada, Débora, pela apresentação, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Obrigada. Tchau, tchau.